Fala pessoal, Shalom aqui de Jerusalém. Olha só, mais um vídeo nesse canal Descobrindo Israel com Isaac. Olha, Zezinho, Jamal e Isaac hoje vão contar para vocês a incrível história das 7 espécies, as 7 frutas da terra de Israel que eram entregues a Deus no templo como primícia. Quais são seus mistérios e qual a maneira mais fácil de memorizar cada uma delas? Vem comigo aqui do Vale do Inferno em Jerusalém para eu te contar essa história. Bom, eu estou no Vale de Rinon, em Jerusalém. Aqui atrás, ó, é o Monte das Oliveiras. Aqui já começa o Monte Sião e esse é o famoso Vale do Inferno. Por que esse é o Vale do Inferno? O Vale dos Filhos de Rinon, Ben Rinon. Esse é o vale que foi denunciado pelo profeta Jeremias como o local onde eram feitos sacrifícios dos filhos dos reis de Israel a Moloque, a Baal, enfim, um lugar terrível. O profeta direciona as suas profecias condenando diretamente a geografia desse lugar. Jamal, por favor, né? A geografia desse lugar e o que acontecia aqui. Bom, é o mesmo lugar que nós acreditamos que Jesus faz referência quando ele diz que o inferno é o lugar de choro e ranger de dentes, como que as mães que choravam, se lamentavam e rangiam seus dentes por causa dos seus filhos que eram tomados para o sacrifício nesse lugar. Só que, senhores, o tempo passou e tudo mudou. Hoje esse vale não é mais um lugar amaldiçoado, mas a gente pode dizer que é um lugar onde a vida está florescendo, onde as profecias estão se cumprindo, porque assim como dizia o profeta, o deserto está florescendo, a região árida está voltando a ter vida. E aqui, no antigo Vale do Inferno, nós temos uma grande fazenda bíblica, com animais bíblicos e, é claro, também com as espécies da Bíblia. E quando eu falo de espécies da Bíblia, eu estou utilizando o termo bíblico em hebraico. A Bíblia a gente tem Deuteronômio 8:8, Shevat Minim, ok? As 7 espécies, não necessariamente 7 espécies de animais, mas 7 espécies de frutos e de cereais que Deus ordena em Deuteronômio 8, versículo 8, de que quando vocês entrarem na terra de Israel, uma terra de manancial de águas que fluem pelos desertos, mas também uma terra com seus terraços, uma terra que mana leite e mel, uma terra de 7 espécies separadas para vocês apresentarem diante de Deus na primícia das suas colheitas, exatamente quando era a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. Bom, você deve saber que no período bíblico, o povo hebreu, o povo de Israel, celebrava 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todas essas festas estão conectadas a ciclos do período agrícola de Israel. Lembra que quando eles saem do Egito existe uma mudança na mente desses hebreus do povo de Deus, porque no Egito eles eram dependentes de um único rio, que tinha períodos de seca e de cheia, mas sempre ele estava ali o ano todo providenciando vida. A colheita não era uma dúvida, mas era uma certeza. Todo ano você teria o fruto da sua produção. Já na terra de Israel, não. A Bíblia diz que não é uma terra de rios, mas de ribeiros, rios que são formados a partir do caminho das águas, no período de inverno principalmente. O único rio que temos em Israel que é de grandes proporções seria o Rio Jordão, mas que, de fato, essas nossas grandes proporções é que seria para o Brasil um rio perene, de poucas águas. Bom, então a nossa grande fonte de água em Israel é aquilo que vem das chuvas, fontes naturais da precipitação, apenas no período do inverno, entre novembro e fevereiro, mais ou menos. E os primeiros frutos da colheita após o período de chuvas acontece justamente no período entre Páscoa e Pentecostes. E é por isso que eram entregues as primícias no Templo de Jerusalém de frutos de 7 espécies, muito específicas, diante do altar e diante dos sacerdotes. O melhor da nossa produção agrícola, aquilo que nós entregamos para Deus. Ok, mas vem comigo que eu quero te apresentar uma forma muito simples, fácil, que você vai para sempre se lembrar de quais são essas 7 espécies que Deus ordena que seja apresentado no templo em Jerusalém. Bom, uma maneira muito fácil de você lembrar é você lembrar da palavra fruta, tá?
Então a palavra fruta, F de figo, R de romã, U de uva, T de tâmara, A de azeitona e depois TC, trigo e cevada. 5 frutos, 2 cereais, era aquilo que era obrigatório apresentar diante de Deus, perante os sacerdotes e levitas no templo do Senhor. Fruta, cada uma das letras em português, faz uma maneira super didática e fácil de você memorizar as 7 espécies da Bíblia. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Mas é muito curioso você parar para pensar que existe um mistério por trás dessas 7 espécies. Porque a Bíblia diz que é uma terra que emana leite e mel, fala que é uma terra das 7 espécies, mas por que 2 espécies são relacionadas a cereais e 5 são relacionadas aos frutos? Bom, o que dizem os antigos rabinos e sábios da Torá é que as 2 espécies de cereais, trigo e cevada, estão conectadas àquilo que é necessidade do homem. É Deus se preocupando com a necessidade do ser humano na terra da promessa. Então aquilo que lhe é necessário vai ser provido, com certeza. Só que mais do que isso, mais do que porção dobrada, Deus também se preocupa com o prazer humano, com o seu bem-estar, aquilo que é doce, suave e agradável. E por isso, mais do que porção dobrada, nós temos também 5 espécies de frutas que providenciavam, tanto no dia a dia comum, como por exemplo a azeitona, o azeite, para as necessidades humanas, mas que também eram prazerosas para a alimentação. Mas além de tudo isso que eu contei para vocês, existe um mistério profundo relacionado ao porquê Deus escolhe todas essas espécies para serem espécies que representavam a conexão de Deus, o seu povo e a sua terra. Lembrem vocês que o povo, quando saiu do Egito, eles tinham a memória de alimentos que para eles eram especiais, principalmente de 2 que são citados por nome durante todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Diz que eles se lamentavam e falavam que tinham saudade das cebolas e do alho do Egito. Enquanto que Deus está falando para eles, olha, vocês estão com saudade da cebola e do alho, mas eu tenho para vocês algo lá na frente que é muito melhor, que é muito mais especial, não é amargo, é doce, supre as suas necessidades e também traz a você luxo, prazer, bem-estar. Deus se preocupava com o futuro do povo, mas eles estavam olhando para trás. E é muito importante que é tão profunda essa história que quando eles falam dos alimentos do Egito, sempre estão falando de alimentos como alho e cebola, que são aqueles que são colhidos como? Justamente do chão. Tirados do chão, colhidos de forma prostrada, como se fossem escravos. Enquanto que os alimentos que Deus fala para eles, olha, a terra que mana leite e mel, a terra das frutas CT, figo, romã, uva, tâmara, azeitona, cevada e trigo, todos esses são colhidos de que forma? Postura ereta, com o tronco erguido, olhando para o alto e como dessa oliveira, tirando a azeitona, conectando o céu com a terra. Agora não mais a postura de escravos dobrados e prostrados, encurvados, mas erguidos olhando para o céu. O sustento na terra da promessa vem do alto. Talvez seja importante a gente parar de olhar para trás para o Egito, mas confiar que aquilo que Deus nos prometeu na terra da promessa vai ser provido, porque certamente vem do alto. E o que vem dos céus é muito melhor do que o passado da terra do solo do Egito. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Deixa pra gente aqui também comentários a respeito do que você achou e dicas para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui Descobrindo Israel, e também dá uma olhadinha aí nos nossos tours, nas programações que a gente tem para você fazer a sua viagem aqui para Israel com os nossos parceiros. Por hoje é isso, pessoal. Shalom e até a próxima.
Ó, nenenzinho, nenenzinho. Olha aqui, ó. Ei,